Olá, tudo bem? Aqui é o professor Sidney, curso técnico profissional de programação de jogos digitais. Sejam bem-vindos à fundamentação de programação de jogos digitais, tá ok? Então aqui a gente vai ver nessa aula de primeiro encontro nosso aqui, se conhecer um pouquinho mais, e a gente vai ouvir falar sobre conceitos e origem e tipos, né, de jogos. Não sei se vocês já viram ou se já ouviram sobre esse conteúdo, mas esse conteúdo é bem importante para que eu possa dar continuidade nos próximos assuntos. Então aqui nessa aula nós vamos ver o que é um jogo e aprender sobre os tipos de jogos, né? Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Sim? Tá, vamos lá de novo. Vou tentar trazer de novo para vocês de forma diferente aqui. Para começo, o que é jogo, né? Cada um tem um conceito aí, ó, cada um já viu de formas diferentes, né? Hoje a gente tem aí as tecnologias, TikTok, YouTube, livros, e cada um traz um conceito, uma ideia diferente e tal. Você também criou na sua mente, aí, na sua cabeça, uma ideia de jogo, né? Então, mas o conceito, assim, o que seria? Eu queria que nesse momento você parasse aí para pensar um pouco. Qual que é o conceito, né? Eu escolhi esse curso porque eu gosto de jogar, porque eu quero ser programador, porque eu quero ganhar dinheiro nessa área, eu quero ser um e-sport, né? E e-sport, que é um jogador que ganha dinheiro para jogar. E você já parou para pensar por que você escolheu esse curso? Ou você acabou sem escolher, caindo de paraquedas nesse curso? Eu acredito assim, turma, que nada é por acaso, sabe? Se você está nesse curso, é porque a oportunidade que você teve de se desenvolver profissionalmente. É uma área que é muito grande e promete muita recompensa financeira, sabe? Estão pagando muito bem nessa área, está precisando de muitos profissionais. Então, assim, se você escolheu, parabéns, você está indo para uma área muito boa, muito prometedora. Se você, por acaso, acabou caindo nessa área, aproveite, desfruto desse momento, porque você vai talvez se desenvolver aqui uma profissão. Pensou já em ganhar dinheiro sendo um e-sport ou sendo um desenvolvedor, né? Sendo um programador de jogos? Então vamos aqui conceituar, né? O que pode ser um jogo. Então a gente tem que começar desde lá do início, né? Por que o jogo, por que serviu o jogo, para que aconteceu, quem que criou o jogo, né? Então o jogo é uma atividade recreativa, né? É um conjunto de regras que estabelece quem vence e quem perde. Então existem regras, todo jogo existe regras, objetivos. É uma competição física ou mental, por isso que ela se tornou um esporte hoje, nos dias de hoje. Os jogos, o game digital, ele é um esporte, né? Ele é remunerado para isso, então as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Existem equipes de times de jogadores que estão ganhando muito bem, aliás. É um conjunto de procedimentos e estratégias para atingir determinado fim, né? O jogo, então, ele é uma atividade ou uma ocupação voluntária. É exercida dentro de certos e determinados limites de tempos e de espaço. Segundo as regras livremente concedidas, mais absoluto obrigatórias, dotada de um fim em si mesmo, né? Então, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Por que é diferente da vida cotidiana? Exatamente por isso, porque a gente quer fugir da nossa realidade e quer se divertir. Então, o jogo ele traz essa euforia, esse sentimento de alegria, né? Que quebra toda aquela tensão, aquele estresse. A gente às vezes acaba perdendo não, né? Gastando horas jogando, se divertindo.
faz parte, né? Isso é uma referência de Johann, 1938. Lá, nessa época, já se falava de jogos. Para vocês verem que jogos é uma coisa bem antiga. Na época dos homens da caverna, eles já desenvolveram alguns tipos de jogos para que pudesse se divertir. É um momento de lazer, né? Hoje em dia, nós temos muitos momentos que nós podemos ter lazer, né? Nós vamos passear, vamos assistir filmes, escutar música, né, internet, streamings de vídeo, de áudio e os jogos mesmo, né? Mas naquela época, lá no comecinho, nos primórdios, não tinha essa parte da internet, essa parte da comunicação, e as pessoas também precisavam se divertir, precisavam se descontrair, entretenimento, né? Então foi criado o jogo lá já desde o começo. E o jogo só foi evoluindo. E o jogo ele vem numa vertente da informática, né? Da tecnologia. Primeiro teve que se desenvolver hardware, computador, depois desenvolver software, depois desenvolver a internet, para que nós possamos ter chegado nos jogos digitais, né? Então, para saber um pouco mais da origem. Estão me ouvindo? Beleza? Tá indo bem aí? Então vamos lá. Para saber um pouco mais da origem. O jogo, ele é algo cultural, ou seja, é algo que faz parte dos nossos costumes, né? Vem do latim, de ludus, do qual significa brincar, jogar, exercitar. Então, ludificar é um verbo de ação, que pode ser sinônimo de aprender, surpreender, enganjar, aprender, ensinar, interagir, reagir, investigar, né? Novidades. Então, assim, essa é a fundação, a função do jogo. O jogo vem com todo esse conteúdo aqui, para nos distrair, nos proporcionar esse momento, esse sentimento de alegria, né? De prazer. Como a brincadeira, as brincadeiras que eram feitas antigamente também, as brincadeiras de rodas, os jogos de tabuleiros, todas essas questões vêm dando origem aos jogos, né? Então, assim, brincar significa libertar-se dos horrores do mundo por meio da reprodução de miniaturas. Walter Benjamin, 1984. Então é isso, turma. Vocês já tinham ouvido falar desse conceito aqui? Alguém já viu? Levanta a mão quem ouviu. Já? Tá, vamos continuar na aula aqui. Para pensarmos juntos. Tá, mas o que é jogar, professor? Então vamos lá responder. É uma ação ou um evento que gera emoções individuais ou em grupos. É social. Que são interpretações das respostas sensoriais obtidas pelo elementos do jogo. A diversão, entretenimento, inclusão social, cultura e educação. Né? A gente também usa jogos para a educação. Muitos professores usam muitos dos jogos para a educação. Então, eles são toda essa área aí, né? Diversão, entretenimento, inclusão social. Às vezes a pessoa também precisa da parte social, fica muito tempo isolada. As pessoas que mexem muito com tecnologia, conhecido como no mundo os nerds, eles são meio antissociais, acabam ficando mais ligados com as máquinas do que com as pessoas, né? Então os jogos é um momento onde ele tem essa inclusão social também. Continuando aqui, mas por que você joga? É uma pergunta que eu faço para você. Por que você joga? Né? Nós vamos conseguir responder essa pergunta por meio de constatualização de dois fatores ligados às ações percepção do usuário, né? Então, assim, converse com o teu colega aí, pergunte para ele agora, por que você joga? Não sei se todo mundo joga aí, mas alguém já acabou jogando alguma coisa. Nem que seja tabuleiro, nem que seja um jogo digital, um jogo de tabuleiro ou algum outro tipo de jogo, né? Então, assim, por que você joga, né? Então, aqui são os primeiros fatores que motivam, né, a gente a praticar
essa atitude de jogar, sendo eles ligados diretamente ao desejo de cada pessoa, né? Ao usuário, né? A nós como os usuários dos jogos digitais. Então existe uma motivação, um fator. A gente não faz as coisas sem ter uma motivação, sem ter um prazer, sem ter uma recompensa, né? Então, assim, o jogo ele vai te oferecer uma recompensa e é por isso que ele é tão atrativo, assim. Por isso que a gente vai buscar os jogos, né? Ó, quais que são os fatores motivacionais ali, ó? Explorar. Todo mundo tem um sentimento, o desejo de explorar. Todo mundo tem o desejo e o sentimento de fantasiar, né? Que nem ele tem ali, ó, aquele jogo ali, ó, de quebra-regras, né? Tem o GTA, tem esse jogo aqui, que é conhecido por muitos aí, já conhecido desde a época do PS1, PS2, né? E vai vindo até agora. Quebrar regras, conhecimento. Para conhecimento também, na educação, como eu falei para vocês, é usado também. Para exercitar. Não sei se vocês lembram aqui, tem aquele tapete que dança, né? Eu esqueci o nome agora. E tem aquele do Xbox, que é o Kinect, né? Alguém de vocês já teve o Kinect aí? Não? Ou já conhece o Kinect do Xbox? Quem conhece o Kinect do Xbox? Levanta a mão para mim aí. Beleza. Então, nós temos o Kinect que ajuda a exercitar, o Nintendo Wii, que também você usa controle com movimento, né? De raquete, de lançar bola, de taco de beisebol, de pescar, de atirar. Então, você exercita também. Demonstrar-se, né? Também tem esse fator motivacional. Demonstrar-se. De socializar, que nem a gente falou. E de aprender, né? Que já vem junto com o conhecimento. É com o reconhecimento ali, né? Você aprende, você mostra e você é reconhecido por desenvolver essas habilidades aí nos jogos. Tá travando ainda? Estão me ouvindo? Para pensarmos juntos. Vamos lá. O segundo são os fatores não motivacionais, sendo eles relacionados e avaliados por meio de mensagens que estão sendo transmitidas, né? Gráficos, comunicação visual e sensorial, coordenação, som e música, jogabilidade, cognição. Esses são os meios relacionados, são fatores não motivacionais, né? Antes da gente ver aqui, eu quero passar um vídeo para vocês. Daí eu quero o feedback, ver se está travando, se vai travar ou não o vídeo para vocês aí, porque a conexão da internet é aí, tá bom? Sobre a história dos videogames. Você já jogou videogames, seja no computador, em um console, no seu celular, tanto faz. Hoje essa indústria é profissional e movimenta centenas de bilhões de dólares pelo mundo, mas o começo dela foi bastante amador. A história dos jogos eletrônicos mostra não apenas uma trajetória de desenvolvimento tecnológico, mas a profunda relação entre cultura e o jogo, e como o ato de jogar é parte da definição da nossa própria humanidade. A primeira era dos videogames dura de 1950 a 1972. Não é exatamente uma era, mas um período de testes e experimentações. Os primeiros computadores eram enormes e ocupavam paredes inteiras, impossíveis de se jogar com eles da maneira com que pensamos hoje. Para programadores e engenheiros, criar um jogo não tinha o objetivo de criar uma franquia milionária, mas criar uma maneira de facilmente demonstrar aquela nova tecnologia, programando o computador para, por exemplo, jogar Jogo da Velha, em 1950, conectado a lâmpadas coloridas. Também era uma maneira de desafiar os limites da nova tecnologia, inclusive a relação em tempo real entre a programação e os primeiros displays de vídeo. Nesse sentido, o primeiro videogame moderno foi Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, um físico que trabalhou no projeto das primeiras bombas atômicas e no desenvolvimento de telas para radares embarcados em aviões. O jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame instalado em mais de um equipamento foi Space War, desenvolvido para o primeiro mini computador em 1961.
Claro, mini computador para a época, já que ele pesava 730 quilos. Além de passatempo, o jogo foi distribuído como desafio para que outros programadores o aprimorassem. Uma versão adaptada para mais de um jogador foi protagonista em 1972 do primeiro torneio de videogame registrado. Nas décadas de 1960 e de 1970, outros jogos para computadores foram desenvolvidos, incluindo pioneiros nos gêneros de estratégia e de corrida, além de muitos títulos baseados em texto, não em gráficos em tempo real. Em 1972, ocorrem duas revoluções. Surgem os videogames arcades, ou seja, jogos eletrônicos com vídeo em tempo real baseados em habilidade e operados por moedas ou fichas. Antes, existiam jogos eletromecânicos, como os pinballs, ou então jogos baseados em sorte. Os primeiros arcades foram adaptações de Space War, até o surgimento de Pong, da Atari. Por isso, a empresa foi processada por supostamente ter copiado o jogo de outra empresa revolucionária daquele ano, a Magnavox, que lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico da história. O Odyssey também teve o primeiro controle utilizando luz em forma de uma pistola. Na verdade, uma espingarda quase em tamanho real. Em 1977, foi lançado o mais bem-sucedido console dessa primeira geração de videogames, o Color TV Game, da Nintendo, disponível apenas no Japão. No mesmo ano foi lançado o Atari 2600, o console que estabeleceu o modelo das décadas seguintes, baseado em microprocessadores, com jogos em cartuchos, permitindo uma maior gama de jogos desenvolvidos por empresas terceiras e também os primeiros videogames licenciados de outras propriedades intelectuais já estabelecidas. Seu jogo mais conhecido foi o Pac-Man. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento de versões domésticas de jogos de arcade, que eram mais populares. Até meados dos anos 1980, os arcades eram muito mais jogados do que os consoles, por serem economicamente mais acessíveis. No seu lançamento, em valores atualizados, um Atari 2600 custava quase o dobro do que um console lançado em 2021. O início dos anos 1980 também é marcado pelo crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, que era o mercado principal junto com o Japão. O crash foi causado pela falta de inovação nos jogos e pelo crescente mercado dos microcomputadores domésticos, como o primeiro PC IBM de 1981, que eram vistos como um investimento pertinente a diferentes atividades, não apenas para entretenimento. Alguns dos primeiros jogos para computadores domésticos foram Ultima e Elite, um dos pioneiros dos jogos de mundo aberto. Na época também surgiram os primeiros experimentos com jogos online. Foi necessário que a indústria dos videogames se reinventasse, com a geração dos consoles de 8 bits. Agora, os videogames teriam maior variedade de jogos e seriam mais acessíveis, abrindo novos mercados, como o da Europa e o da América Latina. Essa geração e a seguinte, dos 16 bits, também é marcada pela guerra de consoles entre as empresas Nintendo e Sega, as duas maiores do ramo na época, cada uma com seus consoles, formatos e produtos exclusivos, especialmente os mascotes Mario e Sonic. Claro que existiam também outras empresas e consoles, como o Neo Geo, mas sem o mesmo protagonismo, e também o desenvolvimento paralelo de jogos para computador. A situação dos consoles mudou com o lançamento do PlayStation, da quinta geração de consoles, em 1995, da Sony, empresa que se tornou uma gigante do ramo. O console popularizou o uso de CDs no lugar de cartuchos, o que, além de representar um aumento de capacidade, reduziu os custos de produção e de distribuição de jogos. A década de 1990 e o fim da Guerra Fria também trouxeram diversos avanços para a indústria dos videogames e dos computadores. Os primeiros jogos com gráficos 3D, jogos em primeira pessoa, a popularização de gêneros como estratégia em tempo real e a popularização de jogos online são alguns exemplos. A década de 1990 também representou avanços nos consoles portáteis. O primeiro lançamento popular desse tipo foi o Game & Watch, da década de 1980, e, em 1989, foi lançado o Game Boy, que revolucionou esse tipo de console. A Sega tentou acompanhar a sua rival com o Game Gear, mas não teve o mesmo sucesso. Também na década de 1990, os arcades foram revitalizados, seja por jogos muito populares, como Street Fighter 2, e também por terem periféricos imersivos, como simulações de cabines de carros de corrida e de pistolas. Já os anos 2000 são principalmente um período de popularização dos jogos online, com ampliação do acesso à internet e conexões mais capazes. A entrada de novos atores no mercado, como os consoles da Microsoft, os smartphones, a expansão dos jogos mobile, hoje parte importante da indústria, e a consolidação de competições profissionais de videogames, com os primeiros usos da palavra e-sports. Além de avanços e modificações tecnológicas, os jogos também passaram por mudanças temáticas. De meras distrações, passaram a estabelecer universos,
tramas, diálogos complexos e trilhas sonoras próprias, todas coisas que impactam a vida e a identidade de milhões de pessoas. Você provavelmente já fez amigos e amigas jogando videogame ou discutindo um jogo ou um universo. O historiador neerlandês Johan Huizinga publicou em 1938 uma obra seminal chamada Homo Ludens, algo como Homem que Joga em latim. A partir de uma vasta pesquisa, ele argumenta que, enquanto muitos animais brincam, apenas o ser humano joga, ou seja, uma brincadeira que tem regras, espaços e consequências estabelecidas e consentidas fora do cotidiano das pessoas. E principalmente, como o ato de jogar é parte essencial da cultura humana, não apenas um passatempo ou uma bobagem, mas como ele se relaciona com a produção de saber, a formação da sociedade, de coletividades e de identidades. Mesmo publicado décadas antes do primeiro videogame, as ideias de Huizinga também podem ser aplicadas aos nossos tempos, como foi feito já por pesquisadores atuais. Jogar, seja um esporte físico, um jogo de tabuleiro ou um videogame, é uma troca constante, em que os jogadores afetam uns aos outros e afetam-se afetados pelo jogo em si. E até o ato de ter um mau comportamento ao jogar, dentro das regras daquele mundo, pode ser benéfico, como uma forma de escapismo. Jogos também são terapêuticos, e novamente um fenômeno humano. Tudo bem? Conseguiram ver bem o vídeo? Ok? Não? Quem conseguiu ver, dá um joinha para mim saber aí, que eu não estou tendo retorno de vocês. Quem aí teve algum console que foi falado ali? Atari, PlayStation, Xbox, né? Quem já jogou com fliperama, pinball? Estão me ouvindo? Vamos testar a conexão aí de novo. Estão me ouvindo? Tá. Então assim, ó, essa geração, a de vocês, pegou parte da evolução ali dos games, né? Vocês não conseguiram acompanhar a evolução, apesar de ser bem recente a parte da evolução dos games. Vocês não conseguiram pegar lá o início lá, o Atari, né? Depois o Nintendo, depois o PlayStation 1, PlayStation 2, os Mega Drivers, né? Usavam fitas, cartuchos. Tinha que assoprar a fita às vezes para fazer funcionar o jogo, né? Era um cartucho quadradinho com fita, com um chip, tipo chip de memória de computador. E depois fomos com a evolução, né? As máquinas dos jogos atuais agora, que é a geração de vocês, que vocês estão presenciando agora. Alguém de vocês já jogou Pac-Man, hein? Já? Então, o Pac-Man foi criado lá nos primórdios dos jogos também. Mario, Donkey Kong, né? Então, o Mario também, ele lá do início dos jogos também, ele foi vindo na evolução dos jogos, até nos jogos atuais, agora 2D, 3D, né? Então, a evolução dos jogos no mercado, né? E esportes, né? Que agora é um esporte. O cenário do mercado é muito grande e é muito promissor, porque o mercado está evoluindo, as pessoas estão exigentes nos jogos e estão consumindo, né? Então, para o mercado é rentável isso. E para quem quer trabalhar nessa área vai ser bem pago e bem recompensado, né? E bem prazeroso, porque é um trabalho que gera um certo prazer, né? Você poder jogar, você poder desenvolver um jogo, né? Criar suas regras, criar o seu mundo, né? E ainda as pessoas adquirirem esse projeto seu e jogarem, e você ganhar dinheiro por esse meio, eu acredito ser uma profissão bem legal, bem feliz, né? Ganhar e poder jogar, né? Então vamos lá. E quem que joga, né? O protagonista de todo esse universo, o jogador, né? A jogadora, o gamer. Então assim,
Conhecer o que o jogador quer e a situação que o mercado se apresenta são informações que apenas darão suporte ao design em criar um jogo que na verdade deve possuir, por meio de referências acadêmicas, os elementos que provoquem o desejo. Então o jogo, você que vai produzir jogo aí, ele tem que provocar no usuário, na pessoa que está consumindo esse produto, o desejo, a compra, a diversão e o entretenimento, né? Então são essas coisas que você precisa provocar em um produto, não só no produto do gamer, né? Em qualquer produto hoje se utiliza esses elementos, mas no gamer muito mais, ele tem que ser muito atrativo, né? Tem que ter todos esses requisitos aí. E mais uma curiosidade aqui, ó, dia 29 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Gamer, né? Dando continuidade aqui. Então, assim, eu quero pedir agora para vocês, para a gente fazer uma atividade na sala aí. Vocês peguem o caderno e faz exatamente com essas instruções aqui, ó. A hora que eu tiver acesso à sala, ao Google Class, que eu não tenho ainda, a sala de vocês, eu vou colocar essa atividade lá e vocês podem tirar foto do caderno de vocês e postar para mim lá, que daí já dá valendo ponto também. Então você vai fazer esse desenho lá, uns 5 minutinhos para você fazer esses quadradinhos. Esses quadradinhos tem que ser o suficiente para caber um número dentro, tá? No próximo quadro a gente vai mostrar algumas referências. Essas referências vão estar numeradas e você conseguir numerar dentro desse quadradinho, que jogo se enquadra em cada lugar aqui, né? O que é xadrez, o que é pife uno, jogo de carta, jogo de amarelinha, o que é vôlei, futebol, que jogo que ele se enquadra, que lugar que ele se enquadra, né? Então vou dar esse tempinho para vocês aí, para vocês estar anotando isso no caderno aí. Você não está conseguindo ver o PowerPoint, Luciano? Você está só me ouvindo, você não está conseguindo ver a imagem, é isso? Ah, não, a atividade eu vou só conseguir colocar a hora que o coordenador ou alguém aí me adicionar na sala de aula do Google Class, né? Porque eu não estou com acesso a nenhuma informação lá de vocês lá na sala de aula. Então até amanhã eu vou aí pela manhã para acertarmos e alinharmos essas questões aí. Aí eu vou colocar essas atividades disponíveis lá. Mas essa aqui, se vocês conseguirem fazer agora na sala de aula, para a gente ter essa interatividade com a aula, essa dinâmica na sala de aula, que é bem interessante. Você está conseguindo ver essa imagem, né? Quais são os tipos de jogos? Daí tem um quadro escrito com os quadradinhos em cima. Me dá um ok aí. Conseguiram ver a atividade aí na imagem do PowerPoint? Deu certo? Então tá. Então essa é a atividade ali, ó. Não é uma atividade difícil, é uma atividade bem tranquila. Então ali nós temos alguns minutinhos. Eu vou começar a contar agora então. 5 minutinhos a partir de agora. 11h30.
todo mundo terminar antes, você me dá um ok aí, que daí a gente passa para próximo ali, próximo quadro. Tudo certo aí? Conectados ainda? A hora que tiver ok essa primeira parte, me dá um joinha aí, que daí eu passo para o segundo quadro, que faz parte da resolução da atividade. Então, a atividade é o seguinte, né? Vamos aqui fazer um pequeno teste de tudo que a gente falou até agora. Então, você vai pegar teu caderno e vai fazer um esquema igual essa imagem ali, ó. Vai fazer um quadradinho que caiba um número e escrever embaixo ali, ó, vôlei, futebol, daí outro quadradinho amarelinha, o pinball, fliperama, xadrez, banco imobiliário e pife e uno. Faz os quadradinhos em cima. Terminando esse desenho, esse esquema, a gente passa para a imagem, que vocês vão ligar a imagem com esse quadradinho que está vazio. A imagem vai estar numerada e vocês vão numerar esses quadradinhos vazios, fazendo a ligação entre eles. Ok? Os quadradinhos vai ser preenchido da seguinte forma, ó. Número 1 é tabuleiro de mesa, tabuleiro mesa. Consistem em uma superfície dividida em setores com peças móveis. Há 3.600 anos antes de Cristo, no Egito já eram usados jogos de tabuleiros. Né? 2. Cartas. Conjunto de símbolos com valores de combinação lógica, com regras que determinam combinações para cada jogada. 3. Atléticos. Aplica-se a habilidades físicas do corpo para determinar ações e vencer. Educativas. Brincadeiras físicas e mentais, cujo objetivo é socializar e educar. 5. Trabalho em conjunto de reflexo, coordenação e cognição. Esses são o assunto sobre o que precisa ser preenchido naqueles quadradinhos anteriores. Esses aqui, tá ok? Quem copiou já precisa ser preenchido com essas informações aqui. Todo mundo tinha copiado já o primeiro quadrinho? Vai valer ponto depois, tá? Depois eu vou colocar uma atividade no Google Class, na hora que eu tiver acesso. Aí vocês postam lá, pode ser a foto do caderno mesmo, que já vai contar como valendo ponto. Ponto de atividade em sala de aula.
Desconectou lá? Eita. Escreve ali pra mim. Se... Oi, estão me ouvindo? Caiu a conexão, voltaram de novo. Olá, tudo bem? Sim? Então tá, vamos passar para revelar as alternativas estão corretas ou não. Se acionar o microfone ficar muito ruim aí, às vezes precisar falar, ouvir eles, ou, ou não tem essa possibilidade, Luciana? Se não tiver, não tem problema. Depois a gente alinha essa questão. Eu vou passar então ali para o quadro que revela as alternativas ali para nós. Tá ok? Então tá. Então o quadro ficou assim: vôlei e futebol. Vôlei e futebol, 3. Quem escreveu 3 não, vôlei e futebol, acertou. Quem escreveu 4 na amarelinha, acertou, né? Quem escreveu 5, pinball, fliperama, acertou. Xadrez e banco imobiliário, colocou 1, também acertou. E pife e uno, jogo de carta. Quem colocou 2, também acertou, né? Ok? Era só uma atividade para descontrair um pouco. E a gente vê se vocês entenderam ali o que o professor estava falando na aula, né? Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. Jogo de tabuleiro. Vamos falar um pouco de jogo de tabuleiro. Apesar de existirem vários tipos de jogos, os de tabuleiro são base para todos, pois também é uma quadra de vôlei, o trajeto até o céu da amarelinha, a mesa de baralho, os mapas do cenário virtuais de um jogo eletrônico, né? Então, assim, a base de todos os jogos são os tabuleiros, né? A importância do tabuleiro na evolução dos jogos, né? Vamos ver uma mesa de RPG, por exemplo, né? Ó, utilização de pinos, dados ou fichas, né?
Segundo, metas e desafios em percurso com formato geométrico, né? Normalmente quadriculados ou retangular. Esse é um tabuleiro. Inicia-se de um ponto A e termina em um ponto B do tabuleiro, deixando os outros competidores para trás, né? Todos aqui eu acredito que já jogaram algum jogo, alguma vez, um jogo de tabuleiro, ou se não jogaram, já viram, né? Conhecem esse tipo de jogo, né? E 4, podem ser individuais, cooperativos ou competitivos. 5, estratégia e matemática, né? Engraçado falar sobre matemática. A matemática, ela está envolvida em todo o processo da evolução de computadores, em todo o processo do hardware, do software e depois dos jogos digitais. A matemática, ela está desde o começo, né? Eu descobri quando eu estava no ensino fundamental, ensino médio, eu não gostava de matemática. Não gostava de matemática, né? Então eu decidi, por gostar da tecnologia, fazer análise e desenvolvimento de sistemas, programação. E quando eu caí na faculdade, eu descobri que exatas é fantástico, né? A ciência da computação, a programação, ela é uma área da exata. Então, assim, é fantástico isso, né? E eu descobri que eu não gostava de matemática, não é que eu não gostava de matemática. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo ali não era para mim, que era complicado demais, e eu não queria aquilo para mim. E quando eu descobri esse mundo fantástico e que eu poderia mudar a minha mente, eu comecei a mudar o meu jeito de pensar, eu falei assim, não, matemática é bom, matemática é gostoso, matemática é importante. Quando eu abri a minha mente para isso, começou a ficar mais fácil. Eu comecei a entender matemática muito mais fácil, comecei a fazer os cálculos muito mais fácil, a lógica e programação muito mais fácil, o raciocínio lógico melhorou, um monte de coisa melhorou. Comecei a estudar música, daí essa parte melhorou, a música faz desenvolver muito mais essa parte da ciência exata na tua cabeça, né? Você aprendeu um instrumento ali. Então foi só melhorando a minha vida, foi desenvolvendo melhor a minha vida, por questão de eu mudar a minha mente. Falar assim, não, a partir de hoje eu vou aprender a gostar de matemática, né? E a matemática está envolvida em todos os processos, em todas as etapas da nossa vida, né? Vocês conheceram ou ouviram falar da história do computador? Vocês devem ter tido essa parte na disciplina de vocês, que o computador só começou a ser produzido por uma necessidade do ser humano de contar, né? Desde o princípio lá do Homem da Caverna, o Homem da Caverna tinha necessidade de contar quantos animais ele tinha, quantos ele precisava, quantas pessoas tinham que se alimentar, quanto eles tinham de alimento, contagem de animais, essas coisas assim, começaram a contar, né? Contava primeiro no pedaço de pau, fazia risco, e depois foram evoluindo. Depois a profissão computador, né? A profissão computador, na verdade, o computador era uma profissão antes. Lá no começo, o computador ele era uma profissão. Então, assim, contador, tudo que tem dor ali é profissão, né? Encanador, contador, administrador, e tinha pessoa que era computador. O que um especialista, um profissional de computador fazia? Conta. Então tinha um profissional que contava. E depois da necessidade de contar, de melhorar o aperfeiçoamento de contagem, surgiu os computadores. E os computadores foram evoluindo, até chegarmos na tecnologia que temos hoje. Hoje o computador ele faz tudo, né? Não faz só conta. Ele pensa muito mais rápido do que qualquer coisa que a gente possa imaginar hoje em dia, né? As inteligências artificiais, então, nem se falam, estão evoluindo num processo que a gente fica até com medo, né? É escuro ainda para nós e a gente ainda tem um temor por ser uma tecnologia muito, muito, muito avançada, né? Então, há a importância da matemática em todas as partes e nos jogos também. A gente vê matemática o tempo todo no jogo, só que de uma maneira descontraída. Então, é interessante a gente pensar desse modo diferente sobre as exatas, né? Sobre essa área da matemática. Então, assim, aqui mais um
um desafio para nós. Com base na que a gente falou de tabuleiros ali, e regras de jogos, e por que os jogos foram inventados, quais que são as dinâmicas dos jogos, quais que são os propósitos. Eu vou pedir para vocês construírem no caderno de vocês também, pode ser em dupla, ou dupla, ou trio, vocês que acham melhor aí, que eu acho que é mais rápido, construir um tabuleiro, na folha do caderno mesmo, né? Aqui eu sugeri aqui, é uma tarefa, uma dinâmica desplugada, que não precisa de internet, não precisa de computador, não precisa de nada. Não deu tempo de planejar isso com vocês, né? Papel A4, lápis, borracha, caneta, régua, essas coisas. Mas que você faça de forma simples aqui, só para a gente entender esse conceito de jogos, né? Do tabuleiro. Então eu vou pedir para você aí escolher aí uma pessoa aí, ou um trio, e a gente fazer esse novo desafio aqui, ó, um tabuleiro de jogo. Então, assim, dentro de um jogo sempre existem regras. Nenhum jogo é criado sem regras, né? Então aqui a gente vai definir um nome do jogo, isso é uma regra, definir um nome. Depois escolher uma temática do jogo, de modo simples, turma. Não precisa, não sei se você vai ter aí o lápis de cor, sei lá, o que você vai ter nas suas mãos aí. Aqui agora é improvisação. O que você tiver, o cenário que você imaginar e a criatividade que você tiver nesse momento, né? Escolher uma temática do jogo, criar um layout simples de forma geométrica, né? Normalmente usam tabuleiros retângulos, né? Quadrados, retângulos. Eles, como se fossem caminhos de percurso a atingir o objetivo, né? Lembra do tabuleiro que tem os quadradinhos que para seguir o caminho? Início, daí vai fazendo a curva, vai chegando no objetivo final. Os quadradinhos, pulando os quadradinhos, né? Então, esse cenário aí que tem para você, pense em pelo menos 2 desafios a serem superados, né? E um objetivo geral com o ponto A, início, e o ponto B, né? Então, assim, coloquem alguns desafios no caminho, 2 desafios pelo menos, né? Se cair na casa 5, volte para o 0, para a casa 0. Ou se cair na casa 7, avance 10 casas. Campeão, você venceu. Eu estou dando um exemplo aqui. É uma brincadeira rápida, simples, não precisa... Aqui não estou avaliando o teu desenho, o teu design, não vou avaliar nada disso. É só para a gente descontrair e praticar essa ideia do jogo de tabuleiro, né? Para criar esse conceito em você sobre as regras e o desenvolvimento do jogo. Então, assim, mais 10 minutinhos aí, eu vou dar esse término para vocês. E também, a hora que eu tiver contato lá com o Google Class, eu vou pedir essa atividade lá no Google Class, valendo ponto também, tá? Então, assim, tem mais um exemplo aqui, ó, que eu deixei, que seria como se eu fosse construir o meu, é um exemplo, né? Então, eu construiria desse jeito, o meu. Então, é só um exemplo para vocês ter base aí de como seria um jogo de tabuleiro. Início A. Tem um objetivo, o início é o A, a saída, e a chegada é o B. Então tem um objetivo, e dentro do caminho tem as regras, né? Aqui tem várias regras. Eu pedi para você só 2, mas é um exemplo só. Então de forma bem simples. Eu espero isso aqui. Não vou ver se está reto, se está torto, se está com régua, se está sem régua. Nesse momento eu peço a criatividade de vocês, e que vocês executem e entendam o princípio do jogo, né? Então, assim, é essa atividade, né? Já está finalizando ali, acho que tem 10 minutos para finalizar a aula, acho que a aula termina meio-dia. Então, assim, essa atividade fica para vocês terminar de desenvolver aí no restante desse tempo que falta, ou se não conseguir agora, termine extra classe na sua casa. E depois a gente vai estar conversando amanhã, eu com acesso lá ao Google Class, vou pedir essa atividade para vocês, valendo ponto, tá? Então aqui, por hoje, eu me despeço de vocês, a gente vai se ver logo em breve.
Uma boa tarde para vocês, uma boa atividade e até o próximo encontro. Aquele abraço.